Boa noite! Boa noite, galera! Uma live hoje diferente, né? Diferente dos dias normais que vocês estão acostumados por aqui. Hoje minha agenda estava invertida. Eu terminei mais cedo. Aproveitei pra treinar. Tava treinando com meu filho mais velho. E aí terminei. E estamos aqui pra gente conversar. Né? Como eu sempre falo pra vocês, toda terça e quinta é dia de conteúdo aqui no canal. E por sinal, né, sejam muito bem-vindos a quem tá chegando agora. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui eu ensino nutricionistas a dominar a nutrição esportiva de forma simples para faturar aí pelo menos 10 mil reais. Então aqui a gente vai estar sempre com um conteúdo diferenciado, um conteúdo que fala muito de prática, um conteúdo que fala de carreira. Eu vou sempre estar trazendo novidades aqui para vocês, diferente de conteúdos só da área acadêmica, né? A gente vai discutir um pouco de ciência, sim, sempre aqui nas lives, nos canais, nos conteúdos que vocês recebem aí. Mas eu vou estar trazendo sempre esse olhar diferenciado, falando um pouco de gestão, falando um pouco de carreira. O tema da nossa live de hoje é Andressa, eu quero me sentir segura na minha profissão, eu quero me sentir segura como nutricionista, eu quero me sentir realizada. E para quem desembarcou aqui agora e não me conhece, eu sou Andressa Fontes, sou nutricionista especialista em nutrição esportiva com 14 anos aí de estrada, atendendo atletas profissionais, atletas de altíssimo rendimento, praticantes de atividade física. Eu costumo dizer que assim como você, eu ralei, né, nessa rotina para construir a carreira do consultório. E hoje, aqui no Desenrola, eu ensino profissionais nutricionistas a construir essa carreira de forma mais leve, a como crescer dentro da nutrição esportiva e, claro, né, faturar um valor justo para isso, né, que seja justo aí com o seu trabalho. Então, o tema da nossa live de hoje, ele aborda o desejo dos profissionais de ter mais confiança, né, na sua própria capacidade profissional. E segurança, gente, ela é essencial para um atendimento de excelência, para com que você atue aí com tranquilidade, com leveza e tome decisões sensatas, decisões que sejam baseadas aí na ciência, né? E que você também consiga, através do se sentir seguro, levar confiança para o seu cliente e para o seu paciente. Então, confiança não é só sobre uma habilidade, digamos assim, mas o se sentir seguro envolve em você acreditar na sua capacidade de oferecer resultados, né, resultados positivos aí para os seus pacientes, de você sentir segurança para resolver problemas específicos. E aí, quando eu trago aqui para o campo da nutrição esportiva, eu tô falando de estratégias, né? Então, de estratégia de prescrição para atleta, de suplementação, de estratégias para hipertrofia, de estratégias para corte de peso, enfim. Então, com que você consiga ter a habilidade de lidar com esses desafios, né? Desses desafios aí diários do que vão ser a rotina, o dia a dia nosso como profissional. Então, significa você estar preparado, você ter conhecimento. E que sim, a gente precisa ter tomadas de decisões rápidas, né? Então, imagina que eu tô aqui com um cliente no consultório e tô fazendo a anamnese dele. E, enfim, né, ele vai me contar lá a história, vai relatar a sua história, suas dores, seus angústias, o motivo de estar me procurando. E aí, por exemplo, ele vai dizer, Andressa, minha situação é essa, eu faço X, Y, Z. E não tô conseguindo. Então, por exemplo, eu tenho que ter segurança em termos de conhecimento, né? Pra poder dizer, olha, você não tá conseguindo por causa disso. É isso aqui que tá errado, o pulo do gato é você fazer isso aqui. Então, é você passar essa informação com credibilidade dentro da área em que você é expert, né? Então, quando eu falo de nutrição esportiva, e aí eu vou trazer um exemplo real, tá? Tem um exemplo, olha, Andressa, eu treino, eu já treino há 5 anos, eu treino uma musculação bem, eu treino com personal, eu tô investindo nisso, mas o que eu vejo é que eu não tô hipertrofiando, eu tô buscando hipertrofia, meu treino é de hipertrofia, eu não sei o que tá acontecendo. Então, eu não consigo ter força, um exemplo, tá? Já suplemento certo e tudo, como saudável, um exemplo. E aí, eu, como expert, o que eu vou avaliar? Será que o consumo dele de combustível tá ok? Será que a ingestão desse paciente de carboidrato, ela tá ajustada? Então, para a frequência de treino dele, para a intensidade desse treino, ele tá comendo aí pelo menos 3 gramas de carboidrato? Se ele tá buscando hipertrofia e tem um volume de treino legal, será que não era interessante eu aumentar? Então, eu já fico aqui antenado e vou ouvindo ele. Porque quando ele vai me relatar o que ele come,
eu já tô aqui antenada e mais ou menos o que é que ele precisa pra poder dar esse feedback, certo? E aí, por exemplo, vou avaliar o consumo alimentar dele, e aí eu vejo que o consumo dele de proteína não tá ajustado, nem em quantidade, nem no fracionamento. Então, eu já dou esse feedback pra ele ali na consulta. Então, quando eu tenho esse conhecimento e me sinto segura, eu já consigo trazer isso pro paciente. Então, quando o paciente tem esse retorno, que é a nossa expertise, pra ele é muito positivo, porque eu resolvo o problema dele, né? Então, ele entende o que é que tá errado, o que é que precisa ser ajustado. Isso gera uma boa adesão, porque ele compreende o que é que precisa ser ajustado. Isso passa pra ele segurança e credibilidade no teu trabalho. Só, gente, que pra isso eu preciso desse conhecimento. O que não dá... eu sempre falo que não dá é pra galera ser especialista em nutrição clínica, esportiva, oncológica, funcional, trabalhar com comportamento alimentar... e querer ser um expert em nutrição esportiva, quando você, na verdade, quer trabalhar com tudo, e aí você não vai conseguir mergulhar nesse mundo da nutrição esportiva, e aí talvez você não tenha essa expertise. Mas eu digo sempre assim, é muito simples, né? Esse é o objetivo, é que eu mostro pra vocês como é simples, como pode ser prático, como pode ser leve, e eu sou apaixonada por esse público, né? E é uma delícia de se trabalhar, mas a gente precisa ali de um conhecimento mínimo para poder com que a gente, né, fale isso pro paciente com segurança. Então, o que traz essa segurança pra gente trabalhar, segurança para com que a gente passe informações importantes de credibilidade, informações com embasamento científico, é a minha expertise, né, como profissional, tá? Então, eu queria deixar aí essa pitada aí pra vocês, tá? Então, não é sobre saber tudo, né? Então, o que eu tava falando? Não adianta eu querer ser nutri de tudo. Não adianta eu querer ser expert de tudo. Porque aí talvez eu não vá conseguir ter segurança de nada. Então, quem tudo quer saber, nada sabe. Se eu digo, olha, se a gente morre de estudar e no final a gente não tem as respostas certas pra nada, né? Imagine quando a gente quer dominar aí tudo. Então, eu acho que esse não é o caminho. Eu acho que é um caminho que não vai ser fácil você ter segurança, de passar essa segurança pro seu paciente. Não vai ser fácil de você construir a sua cartela de clientes, porque você tá atirando para todo lado. Não vai ser fácil de você ter seguidores engajados que vão estar aqui com o seu conteúdo, acompanhando o teu conteúdo. Não vai ser fácil conectar com as pessoas certas, com as pessoas com que você quer que te procurem, né? Então, o objetivo da produção de conteúdo é com que você atraia as pessoas certas, as pessoas que estão interessadas no seu conteúdo. Então, eu sempre falo pra vocês, se tem 1, 2, 10 pessoas assistindo, ótimo, porque se essa pessoa tá assistindo, ela tá interessada no teu conteúdo. É melhor do que falar pra 1 milhão que não tem nada a ver, que não conectam contigo, que aquela informação não é relevante pra elas e que você não vai atrair de nenhuma forma, não vai fazer sentido pra elas. Então, não faz o menor sentido, né? Você estaria aí treinando sua habilidade de falar. E não o objetivo final, que é de conectar as pessoas certas com o teu conteúdo. Então, se tem... mesmo que sua plateia seja pequena, porque vocês falam muito, ai, André, você não tem um seguidor, não sei o que, tarará. E aí eu sempre falo, é por isso que o Desenrola, ele começou do zero, né? Que é pra mostrar pra minha turma toda, as meninas, as mentorandas, que é possível, sim, começar do zero. Que talvez é um caminho, né? Claro, você começa do zero, mas você começa já nichado e aí você já atrai só aquelas pessoas que querem isso. Então, se você tiver 50 pessoas interessadas naquele, tá ótimo, né? Você já tem 50 pessoas interessadas ali naquele conteúdo. Então, não se apeguem a esses números, de verdade, tá? Então, o que eu sempre falo, né? E aí a gente volta pra quanto mais específico você for na sua área, mais fácil é de você reter aquele conhecimento específico, mais fácil de você ter segurança, de você se sentir seguro, para poder passar isso pro seu paciente. Então, muitas vezes, essa falta dessa habilidade, da comunicação, da segurança, inclusive isso reflete na fidelização de consulta, daquele encantamento que a consulta precisa ter, tá muito relacionada a isso, porque o Nutri sai da faculdade com aquela mentalidade de que vai atender tudo. De que a nutrição clínica, ela comporta ali tudo. E aí, ou então, muitas vezes, a gente tem muito aquela ideia do emagrecimento, né? Eu me formei com essa ideia total. Eu achava que eu só ia começar a atender nutrição esportiva depois que eu fosse uma super expert. E aí, eu estudava feito uma doida, não me sentia segura, ficava estudando e não me titulava, né? Literalmente, de nutricionista esportiva com essa angústia, né? Então, a gente fica muito com essa ideia do generalista, com medo de direcionar muitas vezes o conteúdo, a sua comunicação, não só o conteúdo, né, mas a sua comunicação para um público específico, com essa ideia de que ser generalista é melhor, mas na verdade não, porque a gente fica aí atirando para todo lado
E não só isso, pensa na qualidade do teu atendimento, pensa na tua entrega. Ela não é muito mais valiosa e não é muito mais preciosa quando você escolhe um público específico, você se doa, se dedica, você sabe muito daquilo, você se torna um expert naquilo e você entrega aquilo com muito mais qualidade do que você tá atirando aí para todos os lados. Então, às vezes, a ideia de ser generalista, ela parece que ela vai atrair mais. Mas não, você atrai gente de pessoas de todas as formas, você vai atender no consultório vários casos diferentes, você vai perder muito tempo estudando, vai perder muito tempo elaborando várias estratégias diferenciadas e acaba que você não foca no que você ama, no que você gosta e que você poderia se doar e entregar o seu melhor. E eu sempre falo, gente, que esse processo, ele também é uma construção. Ninguém pisa, senta no consultório ali pra atender um primeiro paciente, já tá super seguro e expert. Todo mundo vai ter um friozinho na barriga, claro. Mas devagarinho essa habilidade, ela vai surgindo. E claro, quanto mais treino, mais você vai se tornando, né? Mais você vai melhorando essa sua habilidade de comunicação. E é por isso que o Desenrola ele tem esse objetivo da gente falar sobre prática, porque é sobre o que ninguém conversa, né? Sobre esse nosso dia a dia, enfim, o nosso corre, enfim, toda essa loucura que é o consultório. Então, o que é que eu quero dizer? Que não é sobre saber de tudo, mas você não precisa saber de tudo da nutrição, todas as áreas da nutrição. Mas você precisa saber como aplica, você precisa saber a sua área especificamente, né? Busque ser o melhor. Não é sobre não evitar desafios. De vez em quando, né, desembarca no consultório algo que eu não domino e foge do controle. Eu até digo, né, não era pra ser, mas às vezes acontece. E aí você vai dizer o quê pra pessoa? Ah, levanta, vai embora e vai pra esse profissional. Não, você faz ali o que tem que ser feito e realmente, né, encaminha pra numa próxima consulta já procurar um outro profissional. Então a gente sempre vai ter desafios, né, claro, a gente não vai fugir disso. Até porque se o desafio não é o conhecimento, às vezes o desafio é como lidar com aquela pessoa, é como encontrar uma solução pra aquela pessoa que seja interessante dentro da rotina dela. E aí, quando eu falo sobre isso, posso estar falando não só de uma estratégia, mas de criar um cardápio que seja de verdade efetivo para aquela pessoa, né? Então, imagina uma pessoa com um dia muito corrido, passa o dia na rua. Então, você tem que pensar em coisas que se encaixam ali, enfim. Então, esses desafios, eles sempre vão ter. Mas a diferença é que quando você atrai ali, né, tem essa escolha de um tema específico, por exemplo, escolhi trabalhar com nutrição esportiva. Então, eu vou buscar esse conhecimento na nutrição esportiva. É muito mais fácil de você dominar isso para com que você sinta essa segurança, tá? Então, por exemplo, se sentir seguro não te evita uma situação difícil. Vai sempre acontecer, tá? Mas a gente consegue enxergar de uma outra forma, né? Como uma oportunidade de crescimento, como uma oportunidade de aprendizado. E talvez os desafios, eles vão conectar muito mais com você, né? Com o que você busca como profissional. E façam muito mais sentido do que quando a gente tá tirando aí o atendimento pra todo lado. Espero que tenha ficado, assim, claro que eu quis falar pra vocês. Então, segurança não é sobre perfeição. Esse era um ponto que eu queria falar. A gente não precisa ser perfeito pra se sentir seguro. A segurança, ela vem com a prática. Ela vem com o treino. Ela vem com a habilidade que você vai ganhando de se comunicar, com a habilidade que você vai ganhando para fazer os cálculos dos cardápios, com a habilidade que você vai ganhando à medida que você entrega, à medida que você conduz a conversa na consulta e você consegue se conectar com a pessoa que é teu paciente. E a gente vai errando, gente, todo mundo vai errar. Eu sempre conto muito, né? Assim, quando eu pego os meus primeiros cardápios, eu olho e digo, meu Deus do céu. Eu digo, dá vergonha, né? Dá vergonha. Às vezes eu tenho vontade de dizer assim, olha, os meus primeiros pacientes, se eu tivesse a oportunidade de encontrá-los e dizer, meu filho, volte aqui pra ele mostrar quem eu sou hoje. Porque é isso mesmo, né? Mas, por exemplo, a Andressa, de 14 anos atrás, ela cobrava um valor diferente, acessível, e a minha entrega era muito melhor do que o que ela é hoje. Então, essa construção, ela também vem, né? Vem com muitos aprendizados, com muito corre, com muito perrengue também, tá? Então, essa segurança, ela vem disso. Ela vem da prática. Pra quem tá estudando, o máximo que você conseguir praticar ajuda. Durante a minha graduação, já no 5º semestre, eu fui atrás de estagiar gente de todas as formas. Eu estagiei onde vocês imaginarem. E mesmo sabendo que eu nunca queria trabalhar com cozinha industrial, eu estagiei. Por quê? Porque lá eu desenvolvi a habilidade de comunicação, eu desenvolvi a habilidade de relacionamento com pessoas.
Eu estagiei em loja de suplementos, então eu tinha atendimento direto com o cliente. Eu recebia planejamentos de outros profissionais, né? Dos profissionais naquela época estavam super bombando aqui na minha cidade. Então eu tinha acesso a ver os cardápios, a ver como era. Então eu dava ali sempre uma olhada, né? Matava ali a curiosidade durante o meu tempo que estava em loja. Eu trabalhei com construção de cardápios funcionais, assim, bem no iniciozinho, já pertinho de me formar. Eu desenvolvi vários cardápios funcionais de vários restaurantes de Fortaleza, que já estavam com essa visão de trazerem coisas mais saudáveis, algumas academias. E pergunta se eu tinha alguma habilidade com cozinha, zero, né? Mas tava lá pesquisando do Google, treinando em casa, inventando, fazendo, correndo atrás. Então, essa prática, ela vai te trazendo muito know-how. Ai, Andressa, o que é que um estágio na área de cozinha influenciou pra tua carreira ali no consultório? Gente, quando eu crio uma dieta, um exemplo, sei lá, vou botar uma panqueca pro paciente, eu tenho noção de quanto de farinha cabe pra cada ovo, esse tipo de coisa. Então, você não prescreve nada que seja mirabolante. Às vezes, a quantidade de proteína que eu coloquei é um pouco mais elevada, eu digo, o sanduíche não vai fechar, vai ficar alto. Mas é isso mesmo, qualquer coisa tu come um pouquinho aqui à parte, a pessoa já sabe. Ela não vai botar e vai dizer, vale, tá errado, isso aqui não faz sentido. Tipo, a tapioca não fecha, sabe? Uma tapioca fininha com 2 ovos. Se fizer o ovo mexido ali com a tapioca não fecha, isso todo mundo sabe, né? Porque todo mundo já passou por isso. Pelo menos quem é nordestino, né? Quem gosta de comer tapioca. Mas esse tipo de situação de quando você vai ali prescrever, você já orienta pro paciente, né? Então, já traz esse know-how, enfim, esse negócio e vai dando essa segurança, né? E toda essa habilidade. Então, gente, segurança se constrói. Ela vem da prática, mas não existe prática sem conhecimento. Então, a gente, né, tem que ralar mesmo, tem que ir atrás mesmo desse conhecimento. E aí, eu sempre falo muito da historinha do iceberg. As pessoas só veem ali a pontinha, né, do iceberg, como o sucesso, como o faturamento, e ficam sempre de olho nisso. Mas por baixo do iceberg tem todo o nosso conhecimento, tem o que a gente ralou, tem o nosso aprendizado, o nosso estudo, as nossas habilidades, porque o que eu sou não é só o que eu estudei na nutrição, mas o que eu vivi, enfim, o que eu amadureci, as pessoas com que eu convivo, enfim, uma série de coisas, né, as minhas experiências inclusive dentro do esporte, minhas experiências de vida. Então, tudo isso traz e soma. Por exemplo, pra minha prática como nutricionista esportiva, eu sempre fui atleta, então eu sempre competi, eu sei o que é estar nesse meio, eu sei, enfim, né? Sempre também atuei com esporte coletivo, então eu sei o que é a questão da equipe, tudo isso vai trazendo know-how pro nosso dia a dia, né? Eu até brinco que eu sou nutricionista esportiva porque eu fui uma atleta frustrada, que eu não cresci, e aí só sobrou pra mim mesma a nutrição esportiva. Meus atletas, eles não rendem dessas conversas. Bom, então, conhecimento e confiança não é arrogância, tá? Mas é segurança. Então, não é pra ignorar feedback. Gente, feedback é a coisa mais importante. Às vezes dói, né? Porque ser criticado é tão difícil, mas trabalhem sempre isso na cabeça de vocês para as críticas elas serem construtivas e aceitem. Uma vez eu ouvi isso de uma amiga, ela estava falando de um restaurante, eu tomei isso pra mim. Ela disse assim, se uma pessoa perde o tempo dela pra te dar um feedback, é porque ela gostou de você. Ela quer que você melhore, ela quer que você evolua, senão ela não perderia o tempo dela. Se ela tivesse tido uma experiência tão ruim, ela sabe, ela tchau pra você. Então, se ela perder o tempo dela pra te falar algo, por mais que às vezes doa, né? É ruim por um lado ser criticado, mas entendam sempre as críticas como uma oportunidade de mudança. Trabalhem isso na cabeça de vocês e peçam feedbacks. Porque eu até brinco que se a Andressa de 2010 ela tivesse recebido mais feedbacks naquela época, talvez eu tivesse crescido, tivesse ajustado muitos detalhes já naquela época e não tivesse ralado tanto pra perceber tanta coisa, sabe? Então, eu sempre falo, né? Minha primeira pós, ela foi na nutrição funcional. Então, eu fui aquela nutricionista que mandava o paciente buscar morango no pé da Austrália, da China, de não sei aonde, com dietas impossíveis, com dietas que não eram reais, com dietas que eu gostava de fazer e que eram acessíveis para o meu paciente, não era o que ele gostava de fazer. Hoje eu já olho isso como uma forma extremamente diferente. A dieta, ela pode não ser perfeita, mas ela é acessível para o meu paciente, aí eu vou construindo uma coisa de cada vez, tá? Então, não sejam arrogantes, né? Trabalhem muito essa humildade dentro de vocês, peçam feedbacks e entendam que isso é uma oportunidade de melhorar, de crescer e de aprender, tá? Profissionais seguros, eles vão estar sempre abertos para evoluir. E isso é extremamente importante para o seu crescimento como profissional.
Então, essa segurança, ela é importante porque você vai sempre passar credibilidade pro cliente. Então, o nutricionista que é seguro, ele inspira essa confiança, né? Então, isso facilita, inclusive, gente, a adesão do cliente às suas orientações. E esse aumento de fidelização, ele é crucial. Porque se fideliza, por exemplo, meu paciente compreendeu, né? Então, volta lá pro caso da hipertrofia que eu tava falando. Quando eu explico aquilo, que ele ganha confiança, ou seja, eu resolvi o problema dele, né? Dei a informação correta. Ele ganha essa confiança, ele tá mais motivado a seguir, logo ele tem mais resultado e eu tenho um paciente fidelizado. Paciente fidelizado me indica os amigos dele e por aí vai. Então, eu sempre digo, hoje no meu consultório eu não fico de fazer captação, de estar tirando em rede social, fazendo captação de cliente há muito tempo. A minha rede de clientes, elas são os mesmos clientes que, né, estão sempre ali comigo há já bastante, há muitos anos. E as indicações deles. Então, ali fica aquela roda girando e eu não preciso mais fazer captação. Então, isso traz teu consultório uma previsibilidade que é muito boa, né? Eu tenho uma agenda aí para janeiro. Até janeiro, essa agenda já toda marcada. Então, isso te permite se organizar, enfim, né? Permite uma série de coisas. Então, o grande lance de se sentir seguro, de investir nessa segurança, sem dúvidas, gente, é essa questão da fidelização, né? Hoje, uma mentoranda perguntou pra mim, Andressa, o que você mais faz pra... Perdão, gente, então foram várias pessoas ligando e eu realmente tô conectada no meu celular, tem até paciente ligando, mas enfim, eu retorno já. E aí, vamos lá, vamos continuando aqui. Vou puxar só aqui os pontos que eu trouxe pra vocês, tá? Então, quando você é seguro, é mais fácil você investir em você, né? Nas suas formações, de você buscar desafios, de você se manter atualizado. Terceira vez. Bom, e aí isso vai reduzir medo de errar. Então, imagina que você, né, trabalha ali com uma clientela específica, seja dentro da nutrição esportiva ou em outra área da nutrição. Mais fácil de você adquirir aquele conhecimento, de você aprofundar esse conhecimento. E aí você, né, deixar o seu cliente satisfeito, menos chance de errar, porque você está trabalhando com o tema que você domina, né? Então, imagina assim, é muito mais fácil eu acertar dentro da nutrição esportiva do que com um paciente renal, por exemplo. Imagina, eu ter que estudar isso do zero, claro que eu não atendo, né, gente? Mas imagina, né, ter alguém que chegou no meu consultório e a pessoa, sei lá, alguém indicou porque confia muito no meu trabalho e, né, a chance de eu errar é enorme. Então, eu vou ser sempre extremamente honesta. Olha, eu não tenho competência, eu não tenho uma habilidade pra isso. Inclusive, assim, né? Eu posso comprometer a sua saúde, jamais atenderia, mas enfim, tô só dando o exemplo, correlacionando com o erro. É completamente diferente do que eu atender um atleta de vôlei, por exemplo, que é o que eu vivo, que eu trabalho o tempo todo, né? Então, e eu queria falar também sobre o ponto não só da segurança, mas sobre a sua satisfação. Eu sempre converso isso com as mentorandas, né? De quando, por exemplo, eu pego o consultório e aí vou sentar, né, pra atender, olho lá a agenda e tudo, e eu sempre vejo, né, um exemplo, aí tá lá, vôlei, basquete, crossfit, futebol. Meu dia já, leve, anima, maravilhoso. Por quê? Porque é o que eu amo, gente. Eu amo trabalhar com isso, a consulta é leve, o papo é leve, a dieta pra mim é muito fácil, porque eu faço isso toda hora. É diferente de chegar um obeso, síndrome metabólica, extremamente complicado, precisando trabalhar comportamento alimentar, mas que tá ali porque uma grande amiga que é minha paciente indicou e eu ficar... Eu não sou a melhor nisso, né? Então, eu sempre faço o quê? Acolho, né? Dou a minha visão sobre o que eu acho, baseado no que eu estudei, mas eu vou encaminhar para alguma amiga que seja muito mais competente do que eu. E aí eu falo que o clima do ambiente do trabalho muda, não que eu não goste de ajudar as pessoas, mas é porque não é aquilo que é o hobby, sabe? Aquele negócio que brilha o olho, que você ama, que é leve, enfim. É mais ou menos isso que eu queria deixar, assim, o olhar pra vocês, tá? Então, quando a gente se sente seguro, porque eu tenho conhecimento, isso me traz mais autonomia nas decisões. Profissionais seguros, eles conseguem avaliar os casos, né? Com mais autonomia, mais rápido. Não precisam de validação, não precisa parar pra estudar ali, não precisa, né, perder tempo ou trocar uma ideia com um colega profissional, por exemplo, ou com um médico, enfim. Gera mais engajamento dos clientes, gera mais motivação.
Os clientes, eles tendem a seguir, né? Como eu tava falando, melhor as nossas orientações. Eles sentem que estão em boa mão, né? Então, eles sentem que, por exemplo, essa informação é de fato real. Então, isso te permite evoluir a qualidade do teu trabalho. Eu já perdi as contas de quantas vezes esse telefone tocou, mas tudo bem. Então, essa segurança te permite atuar em novos nichos, por exemplo, né? Então, te permite que você amplie seus serviços. E aí, o que eu quero dizer? Por exemplo, mesmo dentro da nutrição esportiva, eu criei, um exemplo, tá? Um programa de atendimento para pacientes de endurance. Na minha cidade, aqui em Fortaleza, tem um Ironman todo ano. Todo ano as pessoas se preparam para esse Ironman. Eu fiz um pacote Ironman, por exemplo, para acompanhar aí até a preparação da prova. Então, te permite essas ideias, né? E aí de você montar programas, grupos, enfim, né? Para uma prova específica, para algum ponto específico, preparação para competições, né? Que é essa a nossa realidade no esporte. Então, te permite ter cada vez mais prática, né? Que você possa se sentir mais seguro, mas que você vai ofertar aí diversos serviços, tá? Então, essa ideia da segurança, ela tá atrelada a esse conhecimento. E é natural, gente. Quanto mais segurança você tem, mais você consegue vislumbrar oportunidades dentro do teu nicho de mercado. Então, hoje muitas das minhas alunas, né, principalmente as mentorandas, eu trago muito esse olhar. A gente primeiro desenvolve, entende qual é a habilidade delas, do que elas realmente amam, enfim, do que faz sentido ali pra elas, pra com que a gente desenvolva essa carreira, desenvolva esses produtos, pra com que conecte de verdade, entende? Não é sobre eu olhar para um nicho de mercado e só vislumbrar essa área, ela tá crescendo. Ela precisa fazer sentido para você. Ela precisa ser leve, precisa ser uma área que você gosta de estudar. Ela precisa, né? Ela precisa fazer sentido mesmo. Eu lembrei agora da história da Jennifer e a gente tava muito conversando isso, né? A gente tentar trazer algum diferencial dentro da linha dela. E ela totalmente apaixonada por beach tênis, inserida no beach tênis. E quem é que tá sendo, né, usando, por exemplo, essa expertise em beach tênis? Ninguém. Então, ela poderia, por exemplo, ser pioneira nisso. E por aí vai, né? Então, é uma coisa que ela pratica, que ela gosta, que conecta muito com ela, que ela tá inserida, já está inserida no meio, ela nem precisava se inserir. O que é que ela precisa? Tomar as atitudes, né? Então, de estar lá no beach tênis e dizer, oi, eu sou nutricionista, de pegar a professora, ei, deixa eu te atender, enfim, de desenvolver aí parcerias dentro desse ambiente para com que ela possa crescer e aí ela vai praticar cada vez mais, vai se sentir cada vez mais segura, que foi o que aconteceu com ela, né? Ela foi uma aluna da primeira turma. E aí, graças a Deus, tá tudo fluindo muito bem. Então, é muito comum as pessoas dizerem, Andressa, mas eu não tenho experiência suficiente pra me sentir segura. E os profissionais acham que eles só vão se sentir seguros aí depois de anos, né, na luta. E não é. Essa expertise, ela já vem rapidinho, né? Porque o que traz essa segurança, gente, é o conhecimento. Então, você estuda e você desenvolve a habilidade de falar, né? Então, com um pouquinho de prática, as coisas já saem naturais. Mas o que vai te dar a segurança é conhecimento, tá? Isso é indiscutível. Então, essa segurança, ela é construída pela prática, como eu falei várias vezes. O aprimoramento, ele é constante. Todo dia, por exemplo, eu melhoro minha habilidade de falar. Às vezes eu me assisto e digo, nossa, gente, por que vocês, pra minha equipe, né? Por que vocês não me disseram? Eu tava falando muito rápido, porque eu tava nervosa, por exemplo. Então, a minha tendência é que quando eu tô nervosa, eu começo a falar rápido, falar rápido, falar rápido. E não, né? Então, hoje eu trabalho a minha habilidade de falar pra conseguir me comunicar melhor, pra desacelerar, porque o meu jeito é ser 220. Eu sou uma pessoa acelerada, eu sou uma pessoa que tem uma vida toda, né, doida, corrida, faz 300 mil coisas, essa sou eu. Então, na verdade, eu tento desacelerar em todas as áreas da minha vida, inclusive da minha relação com a comida, mas é algo que eu vou trabalhando. Então, esse aprimoramento, ele vai vindo e vai sendo desenvolvido, tá? Às vezes, os profissionais falam muito, Andressa, eu tenho medo de errar. Então, se sentem inseguros pelo medo de cometer erros, e como eu tava falando pra vocês, né? Eu também errei, né? A questão é a gravidade do erro. Tem coisas que, de fato, a gente não pode errar. Porque, por exemplo, eu não posso comprometer um atleta, né? Comprometer uma competição. Então, a gente tem que ter responsabilidade. Mas, às vezes, aquela dieta poderia estar melhor. Enfim, vai acontecer, como, né? Quando eu julgo meus primeiros planejamentos. Sempre julgo, né? Sempre quando eu olho, às vezes eu entro na nuvem, né? E aí aparece assim umas coisas de 300 anos atrás, eu olho e digo, oh meu Deus, até eu julgar até o modelo da forma como eu entregava, mas faz parte. E a gente vai se aprimorar e vai melhorar
sempre, e todo mundo erra, gente. Não tem quem não erre, não tem quem não tenha passado pelo processo, né? Quem não passou tá errado, né? Ou então não enxergou e continua errando, provavelmente continuando. Então, às vezes tem muita gente que fala, ai, não sei se eu tô no nicho certo, não sei se eu tô, né, no que... na área de atuação, né? E aí isso é um fator que pode gerar insegurança. E se você pensa isso, se você tem dúvidas sobre se está no lugar certo, realmente repense. Porque será que faz sentido mesmo? Será que... Eu sempre gosto muito e eu acho que precisa ter tudo a ver com você. Eu preciso te deixar feliz, sabe? Porque só vai fazer sentido, você só vai se doar, você só vai entregar o seu melhor, se conectar, né? Então essa conexão eu acho que ela é fundamental para a segurança vir, para a confiança vir, né? Para você se sentir dessa forma. Que eu acho que é errado é se esperar demais pra se expor, pra falar, pra divulgar o seu trabalho. Porque tá esperando a tal segurança. E eu acho que é assim que as pessoas erram. Eu também errei muito nisso. Eu até digo, né? Foi o meu principal erro, sem dúvidas. Eu ficava com o pensamento de que eu só ia começar a atender quando eu fosse perfeita, quando eu já tivesse morrido de estudar, quando eu já tivesse 30 pós-graduações. E não precisa disso. Isso, na verdade, perde tempo porque você vai fazendo esse processo de construção muito devagarinho. Então, você vem construindo e vem estudando e você vai se aprimorando. Então, é uma construção de carreira. Se você fica se sabotando, jogando pra frente, você tá perdendo tempo. Você tá perdendo tempo, você tá perdendo expertise, você tá perdendo prática. Então, você tá perdendo aí um monte de coisa. Realmente, é preciso, né, sair desses métodos antigos, procurar as novas formas de aprendizado. Eu gosto muito da mentoria por isso. Porque você trabalha o que você precisa, o que te tá trazendo insegurança. É um tema, é um ponto, é uma habilidade de falar. Então, você pode trabalhar especificamente o que te angustia e ter esse aprendizado diferenciado. O que eu sempre falo é que, por exemplo, eu ficava procurando conhecimento e ficava engatando uma pós-graduação na outra, né? E aí, pós-graduação é aquela coisa, fisiologia primeiro, depois artigo. E cadê a prática? E cadê isso aqui, né? Cadê como é o dia a dia, como é a vida do Nutri, como funciona, como é um atendimento, o que eu faço, que passos eu dou. Então, isso é extremamente importante. E que às vezes a gente, como profissional, não tá conversando. Então, a gente precisa se antenar às novas modalidades de aprendizado, e não deixar as oportunidades passarem, né? Para com que vocês possam aprimorar aí não só o conhecimento, mas toda essa habilidade para poder, né, construir a carreira. Então, parem de buscar, por exemplo, validação extrema sabe? Às vezes eu costumo dizer, gente, isso é vaidade. Você tá dependendo de elogio, dependendo de aprovação dos outros para se sentir seguro. Isso te limita. Isso limita o teu conhecimento. A segurança ela vai vir de dentro de você. Quando você se sente pronto, quando você sabe que aquele aprendizado, aquele conhecimento que você tem, aquilo que você aprendeu vai ajudar e transformar a vida do outro, é isso que te deixa confiante. E aí, quando você vê o outro atingindo aqueles objetivos, enfim, né, conseguindo os resultados, aí você vai, né, ficando cada vez mais forte, se sentindo cada vez mais seguro e capaz. Então, busquem aprimorar-se continuamente. Celebrem pequenas conquistas. Da mesma forma como a gente celebra do paciente, celebre as suas também. Os seus atendimentos, as conquistas do que você vem conseguindo alimentar de redes sociais, dos seus novos conhecimentos, das suas vivências práticas, de onde você conseguiu se inserir, da produção de conteúdo, das parcerias, tudo. Então, valorizem cada passo, porque tudo isso é crescimento profissional. E pensem que o conhecimento é a base sólida da segurança, né? Então, lembra lá do iceberg e pensa que um conhecimento com evidência científica, um conhecimento embasado, ele nunca vai deixar a sua carreira, que é o iceberg todo, ser destruído. Porque o outro, quando você tá buscando só a validação, a aprovação, aquela coisa de autoafirmação, só tá olhando a pontinha do iceberg. Ele não tá vendo todo. Quem tá vendo todo é você. A única pessoa que sabe tudo que você batalhou, estudou, o conhecimento que você tem, que você busca, é você. Então, por que você tá buscando a validação no outro, né? Isso precisa vir de você. Precisa ser seu, tá? Então, eu queria deixar aqui pra gente finalizar uma sugestão de organização. Estabeleçam metas de conhecimento, principalmente prático, né? Busquem essa questão das habilidades pessoais, busquem aprimorar a fala, busquem estudar e praticar constantemente. Ai, Andressa, eu ainda não atendo, ainda não estruturei meu consultório. Pega primo, periquito, papagaio, amigo, vai treinar.
Então, treina essa habilidade de falar, treina tempo de consulta, treina, conhece as dores do outro, o que é que eles estão procurando, o que é que aquele nicho busca. E vai trabalhando isso, porque isso te fortalece, te vai dando confiança. E busca feedback. Pede feedback do teu paciente, dos teus colegas, dos profissionais, seja numa apresentação, seja enfim, né? Então, busca esses feedbacks, mas aprende também a ouvir esses feedbacks não como dor, mas como uma oportunidade de mudança. E pega esses insights, né? Para que você possa aprender aí de maneira saudável. Então, por exemplo, o meu é velocidade, né? A velocidade de fala. E aí eu busco o tempo todo, eu criei estratégias para que eu consiga desacelerar. Tempo de consulta, para mim, por muito tempo, foi um grande desafio. Hoje não é mais. Hoje eu consigo conduzir essa consulta, eu até brinco que eu já sei tempo tal, eu já tenho que estar ali em tal momento da consulta, senão eu vou atrasar. E por aí vai. Mas você vai conhecer e vai desenvolver suas habilidades, né? Mas comecem com pequenos passos. Faça uma lista das habilidades que você gostaria de trabalhar. Liste o que você conquistou recentemente para que você consiga aí se valorizar. Identifique essas suas competências. Então, por exemplo, eu sempre tive uma habilidade de me comunicar muito fácil. Eu lembro que eu tava no estágio, no posto de saúde, e tinha feito um atendimento. E quando eu terminei, eu nunca vou esquecer, minha supervisora disse: nossa, Andressa, você tem uma habilidade de comunicação muito boa. Você explicou de uma forma muito didática. Fazia tempo que eu não via, né, uma consulta sendo conduzida ali com tanta leveza. E esse é um ponto forte meu, é uma característica minha. Mas eu tinha várias outras inseguranças. Eu tinha várias inseguranças, por exemplo, da entrega, de como eu ia entregar o cardápio, enfim. Mas entenda o que são suas fortalezas, suas habilidades. Elas já estão ok. E trabalhe o que está deficiente, porque não tem ninguém perfeito, né? Então, a gente vai buscar, mas eu preciso reconhecer, compreender o que eu preciso melhorar e trabalhar para que eu melhore aí cada vez mais. Ô, Marília, tô aqui para te dar um abraço e dizer que confia, né? Olha pra tua história, olha tudo que tu ralou, olha todo esse conhecimento adquirido e se valoriza, né? Fortalece isso dentro de você. E pega o que você entende que não tá tão ok, né? Que era esse fechamento que eu tava trazendo aqui agora. E começa a trabalhar. Porque aí quando você trabalha o que te deixa insegura, pronto. Aí você se fortalece aí como um todo, tá? Então, galera, era isso que eu queria trazer aqui pra vocês sobre segurança. Espero ter contribuído, espero que vocês tenham gostado. Todas as lives ficam super salvas. E toda terça e quinta eu tô aparecendo por aqui. Muitas vezes eu não tô marcando horário. Na hora que dá mesmo, porque a vida da Nutri é essa. A Nutri não é só Nutri, ela é mãe, empresária, empreendedora. É um monte de coisa, né? Mas faz parte. E é isso, tá? Um cheirão. Boa noite. E espero ter super ajudado vocês. Deixar a cabeça de vocês aí sempre fervendo. E, ó, continuem acompanhando o conteúdo. Eu sempre vou estar trazendo coisas diferentes, né? Como eu tava falando. É o que ninguém tá falando, né? Eu tô trazendo aqui. Tem lives. Tem muita live aí pra trás. Tem muita live falando de nutrição esportiva, de estratégia, pré-treino, enfim, um montão de coisa. Mas nessa leva, agora a gente tá trazendo muito sobre gestão de carreira, né? Então, trabalhando muito isso, porque foi o que os profissionais mais me pediram, né? Então, tanto a galera que já entrou agora na última turma do curso, quanto as pessoas que preencheram, que participaram da jornada da nutrição esportiva. Todos esses conteúdos, eles vêm baseados no que vocês pedem. Então, a gente tá nessa leva, assim, digamos assim, bem gestão e construção de carreira, tá? Então, não percam, quinta-feira tem mais. Beijão, boa noite. Tchau, tchau.